Como é que vai? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo aqui ao meu canal, meu nome é Renato e vamos começar falando o resumo aí desse desse quarto episódio da Rainha da Pérsia. E a série já mostra a Esther chegando ali numa sala específica, né? Com outras mulheres e tal. Então logo nesses minutos da série, a gente começa a entender como é que a Esther foi parar lá, sabe? Então assim, ela entra naquela sala e aí ela começa a ter as lembranças. E aí, né, enfim, a gente tem momentos de tristeza, assim, bem triste inclusive, né? Porque a Esther fala que não queria ir pro palácio, que ela amava o Enoch, etc. Então, enquanto a Esther está conhecendo ali aquela sala, e o Hegai também está falando sobre as regras, como é que as coisas vão funcionar, a Esther está se lembrando dos fatos que ocorreram antes dela chegar até ali. Então a série mostra o que está acontecendo agora dentro do palácio. Então, alguns homens, né, alguns governantes de algumas províncias, enfim, de alguns locais, estão conversando entre si sobre a derrota que o rei Xerxes sofreu, porque na verdade os soldados da Pérsia conseguiram vencer os 300 de Esparta com Leônidas. Mas a guerra mesmo, de fato, o rei perdeu. Então esses dois homens estão conversando, o Xerxes entra. E aí, olha só, ele vem e começa a passar um pano, né, na verdade, porque ele sabe que perdeu, mas ele tenta acalmar ali a situação, enfim, os homens estão desconfiados. É um clima assim meio tenso que fica até, né, porque ele não gosta daquela situação, né, da desconfiança de um daqueles homens, e ele vai e parte pra cima, assim, e tal, né? Enfim, ele fica bem bravo. E aí o rei Xerxes consegue contornar a situação, dizendo que, na verdade, aquela derrota que eles sofreram ia fazer com que os gregos baixassem a guarda, então eles poderiam atacar e vencer. E aí o rei Xerxes pede para um general explicar esse plano, ou esse suposto plano, que ele tem para poder vencer os gregos. E aí esse general, ele lembra quando ele estava lá na guerra, ele estava conversando com a Artemísia, e aí quando de repente chega um soldado, e aí acontece uma cena interessante, um momento interessante, porque o rei Xerxes, ele estende o cetro dele. Estender o cetro, hein? Guarda isso, porque isso lá na frente tem relação com a Esther. Esse soldado vem e fala que aquele general lá, o Mardoni, morreu. E aí o clima fica meio tenso ali entre eles. Afinal de contas, o rei Xerxes, aliás, o general, tinha acabado de falar do plano que ia acontecer, mas a má notícia chega que esse general morreu. E aí o rei Xerxes tenta contornar a situação e ele fala que a morte daquele general não pode ter sido em vão e que a Pérsia precisa de homens corajosos e tal. Quando de repente o rei traz o Haman, ele apresenta o Haman para aquele grupo de homens. E esse momento é importante porque o Haman, ele é uma peça-chave, digamos assim, na trajetória ou na jornada da Esther. Ele vai fazer frente especificamente ao Mordecai. Ele vai querer que o Mordecai se ajoelhe diante dele de qualquer jeito. E logo depois a gente vai ver o Haman com a família dele. Ele tá ali contando vitória, né? Enfim, então a gente volta pro palácio e os governantes e o rei Xerxes, eles vão conversar sobre o que eles vão fazer com o Haman, qual o cargo que eles vão dar pro Haman. E o Xerxes tá muito bravo, porque do que adianta, né? O Haman trouxe a cabeça de Leônidas, mas eles perderam a guerra. Então eles resolvem dar o cargo de conselheiro baixo. E depois a gente vê o Xerxes conversando com Arbona ou Harbona. E o Xerxes está ali, lamentando, né, pelo fato dele saber que a rainha a rainha Vasti ainda tem um domínio, um poder sobre ele. E aí o Harbona fala para ele que, pra ele olhar pra frente, né, em outras palavras. Logo depois disso, a cena vai ficando mais triste, porque a gente vê o Mordecai conversando com a esposa dele. Eles conversam a respeito de algumas coisas, inclusive sobre o fato de Mordecai ter perdido a Esther. E nós somos transportados para aquela sala onde o Hegai e outros servos ali do palácio estão conversando com as moças. E nisso eles vão descobrir sobre a virgindade das moças, e todas elas são virgens, mas tem uma que eu acho que ela deu uma surrupiada ali, viu? Tem uma personagem que eu acho que ela enganou, que ela mentiu, eu acho, mas a gente só vai descobrir depois. E de repente o Mordecai tem algumas lembranças do passado. Então, ele lembra quando ele estava conversando com a Esther, quando a Esther era pequenininha ainda, radaça ainda, né, pequena. E aí, um prometeu pro outro que um cuidaria do outro. E de repente nós vemos o Mordecai conversando com a esposa e eles começam a falar ali, aliás, principalmente ela, né, começa a falar sobre a Esther. Enquanto isso, lá no palácio, um dos eunucos está falando algumas coisas para aquelas moças, falando sobre o que poderia ser o futuro delas, né? Ou elas sairiam de lá para ser rainhas, né, especificamente uma delas, ou elas iriam voltar para casa, enfim, ficariam humilhadas. Para mim esse personagem vai ser uma pedra de tropeço para Esther e para o Hegai. Agora nessa cena a gente vê o rei Xerxes conversando com Harbona, e o rei Xerxes estava ali tomando um banho no rio e tal. Eles começam a falar, o rei Xerxes está interessado nas mulheres, né? Ele quer saber quando que elas vão chegar, ou quando que ele vai poder ter elas, enfim.
E aí o Harbona fala, entre outras coisas, que o processo para que elas possam se apresentar diante do rei leva 1 ano. 1 ano. Exatamente como a Bíblia diz. Então, logo ao amanhecer, o Hegai está conversando ali naquela sala separada com as jovens, com as moças. E ele vai falando com elas, inclusive, sobre destaque. Que algumas vão se destacar, outras não. E aí, olha só, veja que interessante. Ele nota uma cama que está arrumada. E depois ele nota outra que está desarrumada. Então, por isso ele escolhe a rainha Esther. Então, olha só que interessante, hein? Bom, antes de eu continuar aqui, eu queria te agradecer porque pelos novos inscritos, né? Ou você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Obrigado por você estar aqui e eu quero pedir para você se inscrever no meu canal e ativar as notificações. E, bom, se você não sabe, eu sou cineasta e quero produzir filmes. Né? Eu quero que a palavra de Deus chegue até o público secular. Para isso, eu preciso de recursos. Então, eu tenho o meu curso Cinema e Fé Cristã. Se você quiser aprender como é que se faz, como é que se conta uma história pelo ponto de vista cristão. Então, eu tenho o meu curso, você está vendo as imagens na tela, você vai aprender N coisas sobre o tema, sobre o conflito, e eu trago exemplos de filmes. Tá? Você vai aprender sobre a jornada do herói, a estrutura da redenção, etc. Tem também os meus e-books. Você pode comprar os meus e-books. E aí você pode me ajudar também a ter recursos para eu poder produzir. Então, quando a sala de roteiro mostra essa diferença entre a Esther e as outras moças, a gente pode aprender sobre essa questão do cuidado. Cuidado com as mínimas coisas. Quando a gente tem um cuidado com as pequenas coisas, então isso é um sinal de que Deus pode dar pra gente grandes coisas, porque a gente vai cuidar também. Então a Esther é promovida, ela vai para uma sala mais alta e ela consegue levar, o Hegai permite que ela leve uma jovem que lá estava sofrendo, etc. Quando de repente uma das jovens se rebela, ela se levanta contra a decisão do Hegai. E essa jovem é expulsa ali do, entre aspas, harém. Então logo em seguida um dos eunucos vai atrás de Hegai. E esse eunuco começa a questionar o Hegai, por que ele fez isso? Por que ele escolheu a Esther assim logo cedo, né? Então, a Bíblia diz que o Hegai, ele gostou da Esther, né? Ele se afeiçoou, enfim, sabe? Ele percebeu alguma coisa diferente nela, então por isso que ele fez isso, né? Ele colocou ela no lugar de destaque. Então o Hegai vai embora e chega um outro servo, que entrega uma caixinha para esse eunuco. E conforme você tá vendo, a Rainha Mestres entra numa sala, e a gente consegue entender que foi ela que enviou aquela caixinha, através daquele servo, para aquele eunuco. E nessa sala está esse eunuco, está o Hamã e mais um outro servo, ou um outro general. Então a gente vê a Esther conversando com aquela jovem que ela ajudou anteriormente, e a Esther tá ali tentando dar uma palavra de otimismo, né, pra ela, enfim, porque a jovem tá desanimada, tá triste, etc. De repente, a Esther pega um mapa de Jerusalém. Um servo entra naquela sala, né, enfim, ela meio que toma um susto, se eu não me engano, e aí um outro eunuco entra na sala, toma da mão da Esther um mapa, e ele fala assim, até quando você vai você achou que ia guardar esse segredo até quando? Então, a novela termina assim, a série termina assim, e o clima assim meio tenso, sabe, de dúvida, né? O que será que vai acontecer? Bom, esse foi mais um resumo, e aí, o que você achou? O que você achou de inteiro? O que mais te chamou a atenção aqui no resumo de hoje, desse 4º episódio da série Rainha da Pérsia? Bom, tem mais vídeos aqui, ou pelo menos um, para você poder acompanhar o meu canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.